Então, agora aqui o nosso segundo vídeo da nossa série Revelando o Anticristo. Primeiro vídeo nós falamos a respeito do contexto histórico. Agora, no segundo, nós vamos falar do contexto bíblico, que também não deixa de ser um livro histórico, apesar de pesares, Vamos lá, então. Anticristo na Bíblia. Contextos bíblicos anticristo. Vamos começar pelos apócrifos. Apocalipse de Elias, 3, 5, 15. Naqueles dias surgirá um homem ímpio. Ele dirá ao povo, eu sou o Cristo, e muitos acreditarão nele. Ele fará sinais diante dos homens, dizendo, veja o que está escondido, eu conheço o que está oculto. E o poder dele será grande. Ele transformará o sol e fará descer fogo sobre a terra diante dos homens. Ele dirá, aqueles que me honram são meus escolhidos. Aqueles que me honram são meus escolhidos. Quem que diz isso? E os céus e a terra obedecerão por um tempo a sua voz. Mas os que têm o selo do Deus vivo, esses o confrontarão. E ele os perseguirá e matará. E seu sangue será precioso diante do Senhor. Então o Senhor enviará seu Cristo, e ele destruirá o enganador com o sopro de sua boca. O sopro de sua boca. Apocalipse de Mateus, seção 12 a 15. Então os discípulos disseram, Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor respondeu e disse-lhes, haverá tribulações grandes e falsos ungidos que dirão, eu sou o Cristo e o tempo chegou. Eles enganarão muitos e seus corações se tornarão frios como gelo. E virá um homem em poder e engano que fará prodígios diante dos olhos dos homens. Ele se assentará no lugar santo e dirá, sou o Filho de Deus. E muitos seguirão, pois ele falará palavras doces e mostrará sinais nos céus e sobre a terra. Mas os meus escolhidos não se deixarão seduzir, porque o amor deles permanecerá em mim. Então o Pai enviará o meu Espírito sobre a terra, e todo engano será consumido como fumaça ao vento. Esse trabalho que nós estamos realizando agora faz parte disso aí, tá? 4 Erdas 13. Eis que um vento soprou do mar, e viu subir dele um homem, e todo o olhar da terra estava voltado para ele. E ele voou com as nuvens do céu, e de sua boca saiu um sopro de fogo que queimou os montes. E os povos se levantaram para guerrear contra ele, mas ele os consumiu com o sopro de sua boca. E então ouvi uma voz que dizia, este é o Filho de Deus a quem o Altíssimo guardou, para libertar a criação de seu cativeiro. Tá, um parênteses, vou mostrar um pequeno contraste. A águia, tá, é símbolo do falso domínio. Tá, falso domínio daquele tempo lá, Roma, tá, que perseguia os cristãos. Roma, mas também um ego humano, O ego humano ferido. O homem que surge do mar. O mar é símbolo do Cristo, energia de Cristo, que vem da profundeza do ser, não da superfície do poder, da profundeza, porque o mar, a água, representam o inconsciente, o oculto. Vamos lá, continuando, a primeira besta, aqui já vamos para a Bíblia tradicional, Apocalipse 13, 1, 10, a besta que sobe do mar. Então vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, os pés como os de urso e a boca como de leão. E o dragão deu a ela o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que dera autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? Foi-lhe dada uma boca para falar grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. É simbólico o tempo, tá?
e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem leva em cativeiro irá. Quem matar a espada, pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Vamos para a explicação simbólica. O mar aqui neste contexto representa a humanidade em agitação. As massas inconscientes, o caos emocional coletivo, de onde surge o poder corrompido. 10 chifres e 7 cabeças. Simbolizam plenitude de poder e controle, tanto político quanto espiritual. Chifres são força e autoridades. Cabeças representam sistemas ou reinos. Semelhante a leopardo, urso e leão, referência aos impérios antigos, Grécia, Medo-Pérsia e Babilônia. Tá? Babilônico, vistos em Daniel 7. Esta besta reúne as características de todos os impérios anteriores, poder militar, econômico e intelectual. O dragão lhe deu poder. O dragão é identificado em Apocalipse 12 como Satanás, ou o princípio da ilusão e do ego coletivo. Isso mostra que o poder da besta nasce da energia da sombra humana coletiva, nasce do orgulho, dominação e medo, não vistos, acumulados, né? Que é o que leva a pessoa a buscar o quê? As ilusões da vida, poder e conquistas materiais e etc e tal. Ferida mortal curada, em termos espirituais, significa a revivência de antigas estruturas de controle que pareciam ter sido superadas. Então, é o que a gente vê na nossa história, né? Parece que superou tal coisa, só muda, só reformula, continua existindo. Quem que vai ser como a besta? Não existe outro. Mostra o fascínio coletivo e o conformismo da humanidade diante do poder aparente. A idolatria das estruturas humanas e tecnológicas. 42 meses simbolicamente, um tempo de domínio temporário, 3 anos e meio, indicando que esse ciclo de poder é ilusório e limitado. O ego não reina para sempre, tá? Mas é simbólico. Guerrear contra os santos não se trata apenas da perseguição física, mas de uma batalha espiritual contra consciências despertas e os valores de alma. Seja bom, seja justo para ver se alguém te segue, para ver se tu cresce na vida. Seja. Muito raro. Os nomes escritos no livro da vida são os que permaneceram ancorados na verdade do amor, da consciência crística, e não se deixaram seduzir pelas aparências do poder externo. Segunda besta, Apocalipse 13, 11, 18, a segunda besta, que é o falso profeta, e a marca 666, ok? Depois vi outra besta subir da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Parece, é lindo, parece cordeiro, parece um anjo. Mas a fala, né? Exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença e fazia com que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E fazia grandes sinais, até mesmo fazia descer fogo do céu e a terra diante dos homens. E enganava os que habitavam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram permitidos fazer diante da besta. Dizendo aos que habitavam sobre a terra que fizesse uma imagem da besta que foi ferida pela espada e vivia. E foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fazia que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Tá? Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem e seu número é 666, ok? Assim, eu vou fazer um parênteses aqui para fazer um ensinamento para vocês antes de ler os significados simbólicos. Existem almas de outros planetas, enfim, tem uma variedade muito grande no plano astral.
de seres, de existência, criados por deuses, né, emanações mais puras, mais próximas da fonte criadora, geralmente fica nos planos superiores, né? Então tem tudo que é tipo de alma ali, alma humana, alma de outros planetas, alma de animais e tal. E existe um tipo de ser que a gente chama de ser artificial. Como é que é feito um ser artificial? Ele é como se fosse um robô, um androide, tá? Como é que acontece? Primeiramente, começa a se alimentar uma energia, por exemplo, ódio. Começa a se alimentar o ódio. Quanto mais pessoas sentem ódio e mais alimentam um ódio, mais aquilo vai se fortificando, se fortificando, se fortificando, né? Até que isso acaba virando um ser com nome, com aparência, com personalidade, um ser quase totalmente independente no plano astral, tá? Então, assim, eu penso assim, muito tempo as pessoas adorando o poder, a ganância, a morte sofrida, né, como sofrimento, a culpa, o medo, e fazendo sacrifícios, né, energéticos, materiais, de pessoas, de animais. Imagine o tipo de ser que isso cria, tá? Então existe isso, a questão aqui de seres elementais artificiais. Enfim, pesquisem a respeito, tá? Porque é difícil explicar aqui. Vamos à simbologia. Subiu da terra. Diferente da primeira besta que veio do mar, que é o inconsciente coletivo, essa surge da terra, ou seja, da natureza humana, racional e material. Representa o sistema mental e espiritual que se alia ao poder material. 2 chifres como o cordeiro, mas falava como o dragão. É a falsa aparência de bondade. Tem aspecto manso, espiritual ou messiânico, como o cordeiro, mas sua voz é de manipulação e mentira. Fala como o dragão. Quem que é assim? Quem que é assim, hein? Quem? Pensem. Faz descer fogo do céu, indica sinais e milagres falsos, fenômenos que impressionam, mas não têm origem divina. Diga aos homens que façam uma imagem da besta. E foi dado espírito à imagem, como eu expliquei ali. Fizeram, depois de alimentar esta energia, né, que é o que cria o anticristo, foi dada uma imagem para ele. Então se formou um espírito, né? Foi dado o espírito à imagem. Não é robô, não é pessoa aqui no sentido físico, não. Marca na mão direita, tá falando ação, aquilo que a pessoa faz. Na testa é mente, aquilo que a pessoa pensa ou acredita. Assim, receber a marca é agir e pensar sobre o domínio do sistema. Perder a soberania espiritual é submissão mental e comportamental é algo coletivo. Tá. Ninguém pode comprar nem vender sem a marca. Representa a dependência total do sistema material, econômico, tecnológico e ideológico. Quem não se encaixa nas regras da estrutura perde o direito de existir dentro dela. Por exemplo, tu nasce já te dá um número, senão tu não existe. Sem esse número, tu não existe. É uma forma desse tipo de controle. Deixa de trabalhar, deixa de ter que ganhar dinheiro, tu não sobrevive. Né? O número da besta, 666. O número 6 simboliza o homem e o mundo material. Criação no 6º dia. O triplo de 6 é a exaltação do homem sem o espírito, ou seja, a divinização do ego. É o homem que se coloca no lugar de Deus. Uma civilização centrada no eu, no poder e na aparência. É o que está acontecendo. Raros que não. Semelhantes a rãs. A rã era símbolo de fala incessante, do cochoar que enche o ar com ruído. A que representa um bombardeio de vozes, opiniões, crenças e mensagens ilusórias. São ideias que saltam dementemente, contaminando consciências. É o ruído mental e emocional da humanidade, que bloqueia a voz interna da alma. Pode te falar da tecnologia, das mídias, da cultura, fofoca, conversas, né, onde ninguém questiona mais nada, ninguém pensa mais nada. Todo mundo dorme e só vai.
saíram da boca, que é o meio de expressão, ou seja, palavras, comunicação e narrativas. Esses espíritos se espalham por meio de discursos, doutrinas e falsas verdades. Hoje, isso pode ser interpretado como caos informacional e a manipulação coletiva de percepção. Operam sinais e enganam os reis da terra. Significa que até as lideranças e estruturas de poder se tornam vítimas dessa ilusão. Os sinais são fenômenos e acontecimentos que parecem divinos, justos e necessários, mas que, no fundo, reforçam o domínio do ego e da separação. Eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui já é outra parte, tá? Já é outra parte. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia sinais, com que enganava os que receberam a marca da besta, adorava sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lado do fogo que arde, E os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Vamos lá, simbologia. O cavaleiro sobre o cavalo branco é o Cristo, a energia de Cristo, a consciência divina pura e solar. Montar o cavalo significa dominar a mente, que é o nosso animal interior, que só anda, só vai. E a espada que sai da boca é a verdade, viva, a palavra divina que dissolve o engano. A besta e o falso profeta foram presos. Esse aprisionamento não é físico, mas é vibracional, energia. Significa que diante da consciência desperta, o ego frágil e a mentira perdem poder. A alma reconhece o que é real, e a ilusão não pode mais comandá-la. Uma vez que tu vê, tu não desvê. Lançados vivos no lago de fogo e enxofre. O fogo é transmutador, purificador. Aliás, o fogo simboliza a luz purificadora e o enxofre é a transmutação, ou seja, as forças do engano são dissolvidas pelo fogo da consciência, transformadas em luz através da dor, da revelação. É o fim do domínio da ilusão dentro da psique humana. A espada da boca do cavaleiro representa a verdade falada com consciência. É a palavra divina, o som criador que rompe o véu da mentira. Cada ser desperto se torna esse cavaleiro quando fala com o coração alinhado à luz. As aves se fartaram de suas carnes. As árvores simbolizam forças sutis e espíritos de purificação que consomem o que é denso. A carne é a matéria do ego e das emoções densas, ou seja, as energias sutis devoram os resíduos da ilusão. A alma se eleva e o corpo do sofrimento é dissolvido. Certo? Essa é a parte 2 finalizada, então. Até a próxima. Então, agora que o nosso